Olá, amigos do canal Importante é Saber. É com prazer que eu estou voltando aqui mais uma vez, né, na playlist livro, gente. Já que eu estava meio afastado, muita coisa acontecendo no Brasil, né, a gente fazendo vídeo aí da Xuxa, fazendo outro vídeo dessa questão aí do governo vetando, né, o pagamento de internet popular para as crianças de escola pública, enfim. Muita coisa acontecendo e a gente acabou meio que deixando um pouquinho essa playlist livro de lado. Mas conforme eu havia prometido para vocês, eu vou seguir com o Nicholas Sparks, né, e suas inúmeras obras. E esse livro que eu vou falar dele hoje é um pouquinho diferente. Ele é diferente, gente, porque ele não é um romance, não é algo ficcional, é algo real. Né? É um pouco da história da vida dele, que é muito interessante, diga-se de passagem. Né? Porque a gente olha hoje em dia o escritor Nicholas Sparks, um homem muito bem sucedido, que vende milhões de livros, tem vários filmes aí inspirados em suas obras, e a gente acha que tudo sempre foi um mar de rosas, né, gente? Mas a vida nem sempre é assim. Às vezes a gente sai de baixo e vai subindo aos poucos, né? Paulatinamente até chegar ao sucesso. E o Nicholas Sparks é um desses exemplos muito clássicos de que aos pouquinhos e com perseverança a gente consegue. E é mais ou menos nisso que a gente se foca para falar desse livro aqui, ó. 3 semanas com meu irmão. Esse livro, gente, traz um pouquinho da infância, né, do Nicholas Sparks, juntamente com seus 2 irmãos, né? Ele tinha um casal de irmãos, o Mika e a Dana. Ele que nasceu numa família de classe média baixa, o pai dele era um trabalhador e estudava, ou seja, trabalhava em meio período como garçom e continuou estudando. A mãe dele inicialmente cuidava dos filhos, mas depois teve que também trabalhar, né, numa clínica de oftalmologia para poder ajudar ao pai no sustento de 3 crianças, né, o que não é fácil. Enfim, é uma obra muito interessante. E nisso, ele vai crescendo, os pais dele, mesmo com muitas dificuldades, assim, não tinham condições de dar presentes, de fazer muitos agrados, muitos mimos, mas era uma família unida, né? Mesmo não tendo muitas condições financeiras. E com base nessa união, ele tem um laço muito bom de amizade com o irmão, Mika, e também com a irmã, mas muito mais com o irmão. E nisso o livro vai contando, né, a adolescência deles, a questão do pai se formando, o pai consegue, né, terminar os estudos, vira professor universitário, e aí as coisas começam a melhorar. Né? A mãe dele para de trabalhar, começa a se dedicar integralmente à família e à paixão que ela tinha, que eram os cavalos. Né? Tem essa guinada na vida da família Sparks, mas muito por conta do pai dele conseguir, né, enfim, se formar. E aí a adolescência chega, eles vão se passando, o Nicholas Sparks sai cedo de casa, trabalhando em 2 empregos, sempre foi um rapaz muito trabalhador. E aos 19 anos ele escreve o primeiro livro dele, um livro de terror, que ele considera um livro horroroso e que nunca publicou, devido à baixa qualidade do exemplar, segundo ele. Interessante, né? Um dos maiores escritores da atualidade, um dos homens que mais vende livro no planeta, dizer que o livro dele não era bom, mas às vezes vai tendo um senso crítico, né? E aí ele conhece a esposa dele, a Kat, se apaixona, amor à primeira vista, eles se casam, têm 5 filhos, passam por dificuldades no começo do relacionamento, mas vão superando e vão, enfim, conseguindo, né, galgar caminhos, se superar e buscar, né, o sucesso familiar e financeiro também, claro, né, gente? Uma consequência natural das coisas. E nisso, né, ele começa a escrever vários livros, começa aquela pressão, né, das editoras, comprando livros dele, e aí ele recebe um dia na casa dele um formulário de uma empresa de turismo falando sobre um pacote de viagem ao mundo. Uma espécie de uma volta ao mundo. Ele estava num momento de baixa inspiração, tendo que escrever um romance, sem conseguir, sabe, você tendo que escrever e o negócio não desenvolve, você não consegue passar para o papel a sua ideia, e aquilo ali meio que pressionava ele, e ele teve essa ideia. Já que ele tinha os filhos pequenos, não tinha como ir com a família toda, ele chamou o irmão dele, o Mika, para fazer essa volta ao mundo, digamos assim. E o irmão dele aceita a possibilidade, né, de ir, vai com ele, e
E aí eles começam aquela jornada, né, de irmãos, conhecendo vários lugares no mundo e se aproximando mais ainda, né, na relação fraternal entre irmãos. E o livro ele foca muito bem essa parte, né, do contexto, né, da viagem para a relação dos dois, que é muito boa, melhora muito. E sem contar que eles vão a lugares maravilhosos, né, gente? Eles conhecem a Guatemala, eles vão a Lima, no Peru, Machu Picchu, também no Peru, as Ilhas Cook, a Ilha de Páscoa, no Chile, que é um lugar maravilhoso que eu tenho muita curiosidade de conhecer, o Uluru, na Austrália, eles vão ao Camboja, vão à Índia, conhecem o Taj Mahal, vão à Etiópia, vão à Ilha de Malta e vão à Noruega, andar de trenó. Ou seja, é uma viagem maravilhosa, né, gente? E que trouxe para eles, né, a volta daquela questão da infância, né? Porque muitas vezes você com seus irmãos, vocês têm uma relação muito próxima na infância, mas aí na vida adulta cada um segue o seu caminho, cada um segue a sua vida, e aí meio que se desencontra, né? E esses momentos, né, essas 3 semanas que eles tiveram, foi possível eles voltarem a se interligar e a recordar tudo aquilo que eles viveram na infância e reviver agora na vida adulta, né? É muito interessante. Então é um livro que eu recomendo demais, tá? Vale a pena. É uma biografia com essa viagem, né, como pano de fundo. É muito interessante. E eu quis deixar esse livro separado. Nesse vídeo eu só vou falar desse livro porque é um livro muito específico, tá, gente? Não é uma coisa comum, rotineira. Então, assim, os romances eu vou falando em outros vídeos, os demais romances dele, mas esse livro eu quis fazer um vídeo à parte. E espero que vocês tenham gostado. Tem muito mais coisa aí que vai ser dita, dos lugares, as especificidades, que aí vocês, lendo o livro, vocês vão entender. Não tem filme, tá? É apenas o livro, mas super recomendado pelo canal. Tá bom, gente? Então, ó, mais uma vez, obrigado a todo mundo aí. 496 inscritos, faltam só 4 para chegar aos 500. Muito obrigado mesmo. O apoio é muito importante. E se você gostou, deixa o like, se inscreve e compartilha. Tá bom, gente? Juntos somos mais fortes. E o importante é saber.